Começar falando sobre a vida cristã e a perseverança. Capítulo 12, versos de 1 a 3. Se a Nazinha puder colocar. Aí que tem que mudar tudo aqui. Não, tranquilo, pode ficar certo. Não está gravando, tá gravando, né? Tá. Amém. Glória a Deus. Versos de 1 a 3. Capítulo 12. Essa porção da palavra ela vai falar sobre a perseverança dos cristãos, né? Porque os crentes são exortados a correr com perseverança a corrida que lhes é proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, conforme está escrito. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra, à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Interessante, porque quando fala assim, tem sobre nós uma nuvem muito grande de testemunhas. É algo para a gente ficar assim bastante ligado, porque nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, só que muitas vezes a gente não atenta que o fato da gente ter Jesus no nosso coração, a gente ganhou um inimigo, né? E sabemos que o inimigo do homem, ele é o mundo, o pecado e Satanás. A gente tem aprendido isso, né? E quando a gente aceita Jesus, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados estavam na mão do bandido. Satanás, ele era senhor das nossas vidas. E quando a gente diz basta, e convencido pelo Espírito Santo de Deus, a gente aceitou Jesus, a gente, de graça, ganhamos o inimigo. E o pior, que não foi só Satanás. Agora, a gente tem contra nós o mundo, porque está aí os deleites todos do mundo, e a gente tem que estar resistindo, né? E também, aí a gente precisa estar também nos fortalecendo a todo momento com relação ao pecado, porque a palavra fala que a gente tem que resistir, né? Tem que resistir. E o inimigo e o mundo, ele fica colocando na nossa frente tudo quanto é coisa para ser usado como armadilha para que a gente possa cair. E aí daquele que cair, né? Então, é o que a gente aprende nesses 3 versículos, que a gente precisa estar com perseverança nessa corrida que nos foi proposta. Nos versos de 4 a 11, existe o que se chama de uma disciplina de vida. A disciplina de Deus, ela é apresentada como uma manifestação do amor paternal, visando o crescimento e a santificação dos filhos de Deus,
Deus é Pai. E Ele fala que Ele também, como exemplo, Ele deixou pais terrenos para tomar conta da gente, né? E nós temos vivido e temos tomado posse daquilo que eles têm nos ensinado. Eu louvo a Deus por isso, né? A palavra de Deus, ela fala para nós, de 4 a 11. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Sabe que o negócio é forte. A coisa não é fácil, não. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Ou seja, são ditas para vocês como filhos. Filhos meus, não desprezes a correção do Senhor. E não desmaies quando por ele fores repreendido. Ou seja, tem hora que a coisa é forte. 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos, ou seja, não é considerado filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nós proveito. Na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nós proveito, para sermos participantes da sua santidade. Mais um. Verso 11. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Oh Deus, aqui nós temos alguns exemplos e a gente analisando nos dias de hoje, quanta coisa que acontece na vida das pessoas por falta de correção. E nós falamos que nós temos esses 3 inimigos, né? Temos Satanás, temos o mundo e temos o pecado. E a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele deixou os pais para eles, através de correções, se necessário, que a gente pudesse aprender com essas correções. Porque Deus é aquele que quando recebe a gente como filho, ele não nos deixa sem correção. A palavra de Deus deixa muito claro isso. E o que é que a gente aprende com isso quando não somos corrigidos nesse mundo? Nós passamos agora por uma situação, há poucos dias atrás, aí está uma coisa que não é fácil com relação a esse assunto, que é aquele problema lá do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Aquele monte de jovens estirados. Mais de 120 pessoas mortas ali, fora os policiais. E essas pessoas, elas foram roubadas. Roubadas porque, sem dúvida nenhuma, faltou correção. Faltou correção. Mas como assim correção? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, aquilo que deveria ter ali o papai, a mamãe tomando conta do filhote, muitas vezes o papai, ele some, parece que ele evapora. A figura do pai não existe. Muitas vezes só sobra
a figura da mãe. E ela tem que se virar sozinha. E quando nós estamos sem correção, a possibilidade da gente ter problemas é bastante grande. Não é necessário a gente ficar pensando muito, indo muito longe, para a gente poder entender o que é que uma falta de correção faz. A verdade é essa. E Deus, Ele, através dessa porção da palavra, Ele vem falando sobre a disciplina divina, a disciplina de Deus. Ela é apresentada como uma manifestação do amor paternal. Ou seja, é apresentada como o amor do pai, amor dos pais pelos filhos. Então, se a gente estiver sem correção, a palavra está dizendo que quem não tem correção, ele não está tendo aquilo que normalmente os filhos teriam. Porque tem o amor do pai? Tem sim, mas também tem a correção do pai. E o Senhor, Ele corrige a quem ama. A palavra de Deus fala isso. O versos 12, 13 e 14 de Hebreus, ele vem falando para nós a respeito de paz e santidade. Os cristãos, eles são incentivados a buscar a paz e a santidade, sem as quais ninguém verá o Senhor. Olha que coisa tremenda. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei caminhos direitas, caminhos, ou seja, veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado, ou seja, está fora do caminho, se apruma, volta para o caminho. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus fala assim na palavra dele: sede santo, porque eu sou santo. Então a palavra de Deus está falando para nós que sem santificação ninguém vai ver Deus. Vai ser um grande engano estarmos andando em veredas erradas, em caminhos errados, achando que vamos encontrar Deus. Não. É um grande engano. Ou a gente se acerta ou a gente se acerta. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. Isso é um bom resumo a respeito dessa porção da palavra, porque olha que coisa tremenda. Nessas outras porções aqui, eles fazem muita advertência, ele exorta, e nesse capítulo ele inclui, a imoralidade, a apostasia, bem como exortações e gratidão à obediência. Verso de número 15, de 15 a 29. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tremendo isso. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição ele vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Exemplo, hein? 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Oh Deus!
e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste, oh glória a Deus por isso, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Mas chegaste ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Oh, glória a Deus. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é o fogo consumidor. É tremendo isso, tremendo. Porque Deus, Ele fala, a santidade do Senhor é tremenda. A posição que a gente precisa, analisando a palavra e vendo, precisamos tomar. Sem santidade não vamos ver a Deus. Versículo 3. Sim. Fazer veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, com a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E no 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que não tenha nenhuma raiz de amargura brotando. Bom, isso daqui é uma coisa tremenda, porque a gente vê hoje muita raiz de amargura no geral, a população, você vê no comércio, você vê tudo quem está decidindo as coisas, tem muita amargura rolando por aí e é prejuízo para todos nós. É grande a responsabilidade do cristão, né? Porque ele precisa entender que está sobre ele uma responsabilidade grande mesmo, porque está todo mundo olhando. Mas eu digo assim também, que para nós, é só o Espírito Santo para fazer uma conversão. Sim. Porque a gente olha hoje, a gente vê as nações, os dirigentes, os empresários, eles todos governam com muita, assim, com revanchismo, na luta entre um e outro, tudo isso raiz de amargura. Não é isso tudo que gera o que a gente está vivendo hoje, Essa palavra é ótima para nós que entendemos. Mas quanta gente precisa deixar isso, essa coisa de questão um com o outro, de ser o melhor, é tudo raiz de amargura, Nós estamos... Cansa. E aí vai, o cara quer sobressair de qualquer jeito, ele vai e monta, olha, hoje um negócio lá, eles estavam montando uma mineradora, um negócio enorme para produzir combustível falso. Uma usina, exatamente. Uma usina eles estão montando. É isso aí. Então, assim, o cara, ele tem ideia, porque ele está vendo que vai prejudicar, que pode ser descoberto, que vai ser preso, mas não, eu vou fazer tudo. A pessoa hoje, ela está
investindo dinheiro para fazer o mal. Fazer o mal. O mal. Igual esse negócio do metanol, né? Eu oro muito pela moça que eu vi que algumas pessoas ficaram cegas, pelo amor de Deus, né? São pessoas que sabem o que estão fazendo. São pessoas conhecedoras. E elas trabalham com... em cima do fio da navalha. Ela sabe que uma quantidade ali não vai fazer mal, mas não ao ponto de matar. E numa vacilada que ela der, ela cai para o outro lado e ela mata um monte de gente, como é o que está acontecendo aí. É uma situação assim que eu vejo. Nós temos 2 países agora, nesse momento, um deles é o Sudão, inclusive tem aí algumas nações aí querendo entrar com providências lá, porque, olha só que coisa, é aquela história, para quem conhece a Bíblia, sabe a história. Lá em Abraão, acabou ali havendo uma divisão, que um filho segue para um lado, outro filho segue para o outro. E hoje, no Sudão, está predominando bastante o Islã. O islamismo cresceu muito lá, e assim como cresceu muito também o cristianismo. E eles estão num combate assim violento de grande, o Islã contra os cristãos, ao ponto de pegar crente vivo, enfiar ele dentro de um caixão e enterrar. Você por aí imagina como é que está. O que eu estou falando aqui está aí na internet para todo mundo ver. A Nigéria também está tendo problemas. Por quê? Por incrível que pareça, essa malignidade, esse mal, né? De repente alguém, por uma questão religiosa, está indo por um lado, por isso que é a questão de escolher o caminho, né? Escolheu o caminho errado, ao ponto de que, por causa da religião, por fazer prevalecer uma religião, eles vão lá e querem acabar com todos os outros, né? Assim, né? Um contra o outro. É uma coisa que você fica pensando nas coisas. Quando a gente... Vamos falar, né? Quando a gente se propôs a estudar o livro de Hebreus, né? Foi exatamente para poder conhecer mais Jesus, né? E a gente poder entender que no momento que esse livro é escrito, também está havendo um choque cultural bastante grande, que é o que a gente aprende, né? Aonde Jesus ele chega e vai plantando a igreja, e as pessoas que vão seguindo, que faziam parte de um outro conhecimento religioso, agora vão tendo que conhecer agora Jesus para poder se adaptar a um novo conhecimento. Você sai da lei e agora você entra na graça, né? Então, por isso que a gente fala, né, que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Nós estamos vivendo na graça. Essa é a razão da gente, né? Desejo, né, que Jesus, né, volte assim, para mostrar que Ele é o Senhor mesmo, né? Para parar as coisas assim, né? Eu sou o Senhor, né? Não existe um par para todo mundo que está fazendo mal, desejando, roubando, fazendo tanta coisa. Tem umas histórias que estão aí contando, nesses países, principalmente da África. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que, assim, os cristãos dentro da igreja, e de repente o pastor começa a ouvir barulho de moto. E aí, aquele monte de moto chega na porta, e está lá todo mundo lá cultuando, adorando a Deus. E aí o pessoal entra dentro da igreja, todo mundo armado, e vão matar todo mundo, a começar do pastor. E aí o pastor, estou aqui, né? Se tiver que morrer, eu vou morrer, né? E aí com relação às pessoas que estavam ali junto. Aí todo mundo, se tiver que matar ele, vai matar nós também, né? E aquilo foi
para eles assim, a maneira como todos eles se colocaram ali, protegendo o pastor, eles não conseguiram aguentar aquilo. Aí pegaram as motos e se mandaram. Diz a história lá que, passado algum tempo, volta um deles, barulho de moto voltando, e aí um deles entra e vai lá pedir perdão para o pastor. Pastor, olha, eu sou uma pessoa desviada e tal, acabei entrando por esse caminho aí torto aí, e eu vim aqui pedir perdão e dizer que eu vou ficar aqui com vocês. Quer dizer, Deus faz umas coisas assim. Mostrando que Deus está no controle, né? Glória a Deus. É um fogo consumidor, né? E Deus é paz também, né? Deus é paz. Deus, ele convence através do Espírito Santo. Faz coisas tremendas. Por isso que a gente não consegue entender. Vendo tudo isso que está por aí acontecendo, a gente olha o Brasil, olha esse momento da igreja, a gente fala que realmente nós estamos vivendo, a nossa vida está bastante frouxa, está muito tranquila, né? Muito tranquila. E só podemos pedir a Deus para que nos ajude, né? Porque eu acho que ninguém está querendo perseguição, né? É verdade, isso daí. Mas também a gente sabe que o servir a Deus, o estar debaixo da graça do Senhor, não é só bênçãos materiais, não é só carrão, casona, né? A gente queria conversão, né? Seria tão bom, né? A gente vê mais e mais pessoas chegando. Exatamente. E entendendo o propósito de Deus, né? Para nossas vidas. Ô Senhor, amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Deus, por esses momentos, pelo aprendizado da Tua Palavra. Queremos, Pai amado, agora, voltando para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, agradecer por tudo que o Senhor está fazendo. Colocamos mais uma vez, Senhor Deus, os irmãos que estão passando por alguns perrengues aí, que o Senhor possa abençoá-los. Abençoa, Senhor, meu irmão, minha irmã da live. Seja com a Tua igreja, Senhor Deus, nesse local. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam derramados em cada coração esta noite. Derrama essa bênção sobre os irmãos da live, sobre toda a igreja de Seara, sobre tua igreja brasileira e tua igreja que está aí no mundo todo, sendo perseguida nesse momento. Abençoa cada um, Senhor Deus, e livre do mal. Te peço isso no nome de Jesus. Amém.